Olá, boa noite. Começa agora o Fala Bahia. Confira os destaques do programa de hoje. Caso New Hit. Material genético dos envolvidos é recolhido para o exame de DNA. Greve em Itabuna. Funcionários do hospital de base cruzam os braços. E você vai ver também. Uma entrevista com Gildete Fernandes, ela que é nutricionista. Vamos falar sobre alimentação e hidratação pós-carnaval. Tudo isso e ainda a despedida da blogueira cubana Ioane Sanches de Feira de Santana. Agora no Fala Bahia, hoje com Sheila Anunciação. Está começando mais um Fala Bahia. Hoje é quarta-feira, 20 de fevereiro. O nosso site é o falabahia.com. Siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, Dilma e Aécio sobem no palanque e abrem campanha de 2014. Estado de Minas, PT tenta deixar mensalão fora da festa. Correio Brasiliense, Justiça diz que lei sobre airbags para motociclistas é inconstitucional. O Estado de São Paulo, blogueira cubana aceita convite do PSDB e vai visitar o Congresso. Os 9 integrantes da banda New Hit, o policial militar que fazia a segurança do grupo, voltaram hoje pela manhã ao Fórum de Rui Barbosa para fazer a coleta de material genético para o exame de DNA. Eles são suspeitos de estuprar 2 adolescentes em agosto do ano passado. Os músicos e o policial, que deveriam ser ouvidos nesta semana, só vão prestar depoimento em setembro. Confira na reportagem de Isaías Malhado, da TV Subaia. De segunda-feira até hoje foram ouvidas 11 testemunhas de acusação e 2 de defesa. Uma terceira testemunha de acusação foi dispensada pela juíza e outras 2 ainda não foram devidamente localizadas e intimadas pela justiça. O interrogatório dos 10 réus foi adiado para o mês de setembro a pedido dos advogados de defesa. A questão é que ainda faltam ser ouvidas 37 testemunhas de defesa que moram em Salvador e Lauro de Freitas e deverão ser ouvidas através de carta precatória. Esses depoimentos estão marcados para maio e junho e só depois disso é que a juíza vai retomar os interrogatórios e anunciar a sentença. Hoje de manhã, o reforço no policiamento foi dobrado aqui no Fórum de Rui Barbosa. O movimento Marcha Mundial das Mulheres continua aqui bem próximo do fórum e um dos momentos marcantes desta manhã de quarta-feira foi a leitura de uma carta escrita pelas adolescentes que acusam os músicos de estupro. O texto, feito à mão, deixou as integrantes do movimento das mulheres muito emocionadas. Os músicos da banda New Hit retornaram hoje de manhã aqui para o Fórum de Rui Barbosa. Foi feita a coleta de sangue dos músicos e também do policial militar que fazia a segurança da banda. As audiências para o interrogatório e a sentença da juíza já tem data marcada. 3, 4 e 5 de setembro, isso, segundo a Justiça, por absoluta falta de pauta para antes desta data. A polícia está à procura dos 2 homens que assaltaram um prédio residencial e fugiram com o carro de uma moradora ontem à tarde no bairro do Costa Azul, aqui em Salvador. De acordo com testemunhas, os homens invadiram este edifício quando alguns moradores estavam entrando no prédio. Eles renderam o porteiro e 2 moradoras. Armados com um revólver, os homens invadiram 2 apartamentos e fizeram 6 pessoas reféns, entre elas 2 crianças. Além do veículo usado na fuga, os bandidos levaram também equipamentos eletrônicos e documentos das vítimas. Ninguém ficou ferido. 8 cidades da região do Sisal estão sem água. Segundo a Embasa, o fornecimento foi suspenso para consertar um vazamento na adutora que abastece os municípios de Candial, Ixu, Riachão, Pé de Serra, Valente, São Domingos, Nova Fátima e Gavião. A previsão é que o abastecimento comece a voltar ao normal ainda esta noite. Quase 800 quilos de maconha foram apreendidos na madrugada de hoje em uma fazenda em Conceição do Jacuípe, a 94 quilômetros de Salvador. A maconha estava pronta para ser vendida. 2 homens foram detidos. A polícia acredita que a droga pertencia a uma quadrilha que foi presa na última segunda-feira, no distrito de Humildes, em Feira de Santana, com quase meia tonelada de maconha. Os rodoviários que enfrentam o fim de linha de Nova Brasília da Estrada Velha do aeroporto reclamam da falta de infraestrutura do local. A Blitz do Fala Bahia foi até lá e conferiu tudo de perto.
Essa é mais uma Blitz do Fala Bahia. Nós estamos aqui no final de linha de Nova Brasília, da Estrada Velha do aeroporto. Aliás, nós estivemos aqui tem pouco tempo mostrando problemas de uma praça e hoje fomos solicitados aqui por conta de falta de infraestrutura para os rodoviários. Nós estamos aqui no final de linha, dá para ver, tem vários rodoviários aqui, muitos ônibus aqui encostados também. E o que falta aqui, a reclamação aqui, o que falta é infraestrutura para as pessoas que trabalham 8 horas por dia como despachantes, cobradores e motoristas. O problema principal seria a falta de estrutura desse banheiro aqui. A gente pode mostrar do lado de fora que tem um vazamento, né, de esgoto. E o banheiro encontra-se nessas condições aqui. Aliás, esse banheiro é mantido, limpo e feito manutenção, com o custo todo feito pelos motoristas, despachantes e cobradores. Então, aqui foi, segundo o rodoviário que conversou com a nossa equipe, ele disse que isso aqui foi uma parceria com a Associação de Moradores. Eles fizeram esse espaço, construíram essa estrutura, mas se não... eles mesmos não cuidarem, não tem quem cuide. Ou seja, eles que fazem a manutenção, limpeza e o pior, travam aqui, tem uma tranca aqui, mas durante a noite as pessoas arrombam aqui, vem morador de rua e acaba com a pouca estrutura que eles têm. A gente pode registrar também que tem um contêiner de lixo bem do lado aqui na praça do final de linha, a Praça São Benedito, e dificulta a vida aqui dos motoristas, despachantes e cobradores que trabalham, fazem linhas nessa área aqui, no fim de linha de Nova Brasília, da Estrada Velha do aeroporto. Pois é, então a gente veio aqui mostrar que precisa realmente melhorar a estrutura para as pessoas que trabalham aqui o dia inteiro, o ano inteiro, a semana toda e 8 horas por dia, no mínimo, é que essas pessoas trabalham, não é isso? Final de linha de Nova Brasília, de Estrada Velha, precisa realmente dar uma força para eles aqui, dar uma arrumada, uma estrutura boa aqui para esse banheiro funcionar de uma maneira correta. A gente conversou com um dos rodoviários que trabalham aqui e você vai ver o que ele falou agora. Aqui nós fazemos um rateio do valor, do custo, para poder a gente fazer higienização e comprar materiais de limpeza. É através desse rateio que nós fizemos que a gente consegue manter o banheiro aqui, nessas condições aqui que vocês veem. Geralmente vem sempre moradores de rua, uso sanitário, pessoas com péssimo estado de higiene, uso sanitário, deixa o sanitário imundo. Na verdade, o sanitário já está com suas peças quebradas, vaso, descarga. E é a gente que vem tentando, inclusive eu já tentei adquirir um mictóriozinho só para uso de urinar, para poder facilitar o nosso uso aqui. Fazer um ambiente separado, uma estrutura, tipo uma cantina, alguma coisa assim que desse para a gente, ao chegar, tomar uma água. Inclusive a água aqui a gente adquire através do bar ali que a gente faz uso, entendeu? Aqui a gente não tem suporte nenhum, tanto da prefeitura quanto das empresas. E no próximo bloco, a blogueira cubana Ioane Sanches se despede da Bahia. Não saia daí, até já. Eles são jovens, têm entre 12 e 17 anos e estão no topo de uma estatística, a de desaparecidos na Bahia. De acordo com a Delegacia de Proteção à Pessoa, só no ano passado foram registrados 186 desaparecimentos de crianças e adolescentes no estado. As mulheres lideram o ranking, 80% dos casos. Segundo a polícia, os principais motivos envolvem brigas em família e namoros proibidos. Existem vários motivos, às vezes conflitos familiares. Muitas adolescentes se queixam que os pais não permitem que às vezes elas saiam, que elas têm uma vida muito sem limites. As famílias têm que ficar atentas também em relação às redes sociais, com que elas estão se relacionando, observar, acompanhar, fazer realmente uma vigilância nesse sentido, porque o risco é muito grande. A queixa pode ser feita em qualquer delegacia e logo após o sumiço. Por lei, a investigação deve começar imediatamente. Em muitos casos, os adolescentes são localizados e voltam para casa graças ao Disque Denúncia, o serviço da Secretaria Estadual da Segurança Pública, que reúne em um único site fotos e informações das crianças e adolescentes desaparecidos.
O site tem hoje 197 registros de desaparecidos. Histórias como a de Vitória, Ítalo e Ariane, que saíram de casa sem deixar notícias e ainda não foram encontrados. De acordo com este especialista em comportamento humano, o problema pode estar na pouca convivência entre pais e filhos. Nós podemos perceber que a criança e o jovem, de um modo geral, quando ele tem uma consciência do que é viável, do que não é, do que é possível, do que não é, ele tem uma consciência de limite que já foi lhe dada, ele tem muito mais capacidade de não se sentir seduzido pelos jogos e pelos convites que a vida faz, porque ele já recebeu na família a capacidade de discernir o que é o limite, o que é aquilo que me traz coisas positivas e aquilo que me traz coisas negativas. Para conferir a foto dos desaparecidos, basta acessar o site www.disquedenuncia.org. Já as informações que ajudem na localização dos desaparecidos podem ser dadas pelo telefone 71 3235 0000 para a capital e região metropolitana ou para o número 181 no interior da Bahia. Deve pra ir lá. Volta no vivo agora. Volta. Depressão nenhuma. Já de quem fazer. Já tá sem secreção. O policiamento na Faculdade Particular de Feira de Santana foi reforçado para receber Ioane Sanches, convidada a participar de um debate. O auditório ficou cheio, com cerca de 2.000 pessoas, segundo os organizadores. Militantes contrários à blogueira levaram cartazes com críticas a ela, mas não houve confusão. Ioane fez uma palestra e depois respondeu a perguntas. Foi aplaudida pela maioria das pessoas. O dia de Ioane foi bem mais tranquilo do que a véspera. No restaurante onde almoçou, foi recebida com música. Disse que gostou muito e que foi uma boa compensação às hostilidades que enfrentou na segunda-feira. Disse ainda que os protestos a deixaram impressionada, mas não a afetaram, porque em Cuba está acostumada à difamação, ao insulto, ao ataque. Aires de liberdade ao Brasil, não? A blogueira também falou do sentimento em relação ao Brasil e disse que ficou apaixonada pela liberdade que o povo transpirava, com a possibilidade de dizer sim ou não, ser contra ou a favor. Esse é um sentimento que a blogueira vai levar para Cuba.
A agenda de Ioane nesta quarta-feira foi alterada. Pelos planos iniciais, ela visitaria pontos turísticos de Salvador e seguiria para São Paulo. Mas a dissidente cubana recebeu um convite para ir à Câmara dos Deputados em Brasília e aceitou. Más bien para dilucidar de los propios brasileños. A reconstituição feita por peritos do Departamento de Polícia Técnica de Salvador envolveu parentes de Maicon e as crianças que estavam com o menino no dia do desaparecimento. O delegado que acompanha o caso, Neuberto Costa, e o promotor Carlos Robson Leão, da Vara do Júri, estiveram presentes. Policiais do Grupo de Apoio Tático isolaram o local. Apenas os envolvidos no caso foram ouvidos. O avô de Maicon foi o primeiro a entrar no matagal. Ele mostrou aos policiais o local onde foi encontrada a mancha de sangue. O Departamento de Polícia Técnica deve elaborar um laudo com os resultados colhidos, ainda sem data para divulgação. Já são quase 3 meses do desaparecimento. A família, angustiada, aguarda por uma resposta. Com fé em Deus, tem que desvendar esse mistério, né? Eu quero uma resposta, né? Como ele está, onde está, do jeito que tiver, nós queremos a resposta, né?